Ministério da Cultura apresenta paisagem, patrimônio cultural e museus do território, explorando a relação entre a paisagem, patrimônio cultural e a preservação de unidades. Essa palestra é uma palestra realizada pela Squalo, e a Squalo é uma empresa de um grupo de aventureiros que trabalha muito a questão do território, excursões, expedições fotográficas, e nós estamos realizando essa palestra por meio do incentivo da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e a realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Bom, definição do patrimônio cultural na Constituição brasileira. Eu sempre começo com essa parte, eu acho que quem aqui já deu outras palestras minhas, sempre que eu posso falar disso, porque isso é base para nós entendermos o que é esse conceito de patrimônio cultural. Existem vários conceitos acadêmicos, conceitos internacionais, mas nós estamos trabalhando em cima de um conceito legal. E esse conceito legal é ditado pela Constituição Federal. Na Constituição Federal, no artigo 206, nós temos a seguinte situação. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente em conjunto, portadores de referência de identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Aí vem as formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, olha, importante, científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico e paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, o conceito da Constituição Federal, do que é o patrimônio cultural brasileiro, é muito amplo. E, no final, no seu inciso quinto, as expressões, os modos de viver, como a linguagem, os costumes, os locais dotados de expressivo valor para a história, para a arqueologia, para a paleontologia. É interessante isso, porque a paleontologia vai estudar seres onde nós não tínhamos nem os humanos presentes, né? Mas isso é um conceito incluso, porque é a nossa relação da nossa nacionalidade com o nosso território que gera essa apropriação cultural de tudo, né? Você imaginando um agricultor fazendo um trabalho na terra e encontrando um fóssil de uma espécie do Cretáceo, né? Certo, é possível. Mas finalmente isso aconteceu aqui bem próximo, em Cruzeiro do Oeste, que tinha uma coisa no meio de uma estrada rural, ninguém tirava aquilo, se desviava, um dia foram tirar e encontraram um ninho enorme, uma espécie, inclusive, que foi classificada como minada no Paraná. Então, por isso que a paleontologia, ciência em geral, assim como as paisagens, a gente retorna ao tema da palestra. A gente está aqui discutindo de que forma a natureza é apropriada como um valor cultural da sociedade brasileira. Está aqui na Constituição Federal a base de tudo que a gente desenvolve a partir daqui em política pública. Eu até conto aqui, também, com a presença da plateia, estou qualificado, agradeço a presença de vocês, e Verônica, se você quiser me ajudar, por favor, né? A evolução da legislação no Brasil, a gente tem, assim, durante esse nome, né, que as pessoas falam tombamento, livro do tombo e tal, que as pessoas entendem um pouco, essa legislação mais forte que perdura até hoje, ela é de 2017. Então, nós estamos ainda na época do Getúlio Vargas. Esse instrumento, ele é um instrumento muito forte e ele criou uma máquina estatal de proteção, né? A mesma lei que criou o IFAM. Então a gente tem a mesma época. E nesse processo nós temos uma evolução das normas. Onde é que o ponto de ruptura, do meu
fazer um parênteses que vai servir tanto para a paisagem quanto para qualquer outro patrimônio cultural, natural ou edificado. Né? Nós temos um processo constituinte em 88 que amplia muito o poder dos municípios. Além de transformar os 5.570 municípios brasileiros em unidades federativas, antes não era isso, eram somente os estados, o Distrito Federal e a União, os entes federativos, né? Incluindo a Federação Brasileira. Hoje nós temos municípios, e a eles também foi transbordado um dever, uma obrigação de legislar sobre diversos temas, meio ambiente e patrimônio cultural. É dever de todos e do cidadão a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Que patrimônio é esse? A gente volta ao artigo 16. A paisagem, todas aquelas referências foram dadas que dialogam e falam e retratam a nossa paisagem. Nossa paisagem que se reflete, fazendo parênteses, isso não está, mas vocês que são da área da cultura, eu fico mais na vontade, que refletem inclusive movimentos culturais, o tropicalismo e outros movimentos. A nossa Semana de Arte Moderna, existe muito dessa paisagem tropical, dessa paisagem equatorial, né? Pode ser a Mata Atlântica, tudo isso está retratado de alguma forma nas expressões artísticas de diversas linguagens. Seguindo, a gente tem então essa expansão da legislação. E em 88 acontece um fenômeno. Quando os municípios que legislam sobre a terra, né, sobre o território, sobre a legislação edilícia, eles absorvem esses conceitos, eles têm que adequar tudo isso, eles têm que adequar de fato a sua legislação urbana, a sua função dada pela construção de cuidado do meio ambiente e do patrimônio cultural. O que eles fazem? E isso vai ser base para outras palestras que vocês possam vir assistir. Eles fazem uma sopa de letrinhas. Por quê? Eles não querem essa legislação de 37. De 37 para 88 tem muita jurisprudência, briga na justiça, ações entre estados, entre proprietários que entraram com ações de desapropriação direta e os estados e municípios, né, os municípios não, mas os estados e a União tiveram que recuar, porque senão não tinham dinheiro para pagar. Então, o ato administrativo era falho, porque ele não vinha com a desapropriação, que o tombamento levava ao esvaziamento do valor penal, e o proprietário entrava com isso. Em 88, a Constituição brasileira mantém a propriedade privada, mas estabelece sobre ela e atribui a ela a função social. E isso dá a essas procuradorias, essas brigas antigas, a possibilidade de fugir desse embate. E fugindo desse embate, os procuradores que antes perdiam, e agora não só mais os procuradores das procuradorias dos estados e da União, mas também os procuradores dos municípios, tinham um argumento quando entrava-se com uma apropriação direta. O tombamento faz com que o imóvel exerça a sua função social. Entendeu? Não precisava mais pagar. E de 88 em diante foi uma derrocada, porque algumas cidades, como Curitiba, foram inteligentes de criarem a sopa de letrinhas, instrumentos de transferência de proteção construtiva e tal, para salvar, e outras não. Então, a União ficou muito presa. A União, os estados foram mais, digamos assim, os tombamentos estaduais e os tombamentos federais, como eles não tinham os instrumentos para trocar por uso da terra, né, eles foram, digamos assim, os tombamentos que mais padeceram. Você vê o bem tombado se deteriorando com o tempo, uma briga na justiça, multa, tentativa de prender a polícia. Eu me lembro que o Instituto, né, o Patrimônio do Estado, teve um episódio aqui em Maringá que veio para a Polícia Federal aprender o pessoal dos donos do Hotel Bandeirantes. Então, assim, você entra numa luta, mas que ela não se transforma numa política de fim, porque o Hotel Bandeirantes continua fechado, né?
Então, são questões que a gente deveria refletir nessa evolução da legislação. E mesmo dentro dessa legislação, houveram questões muito interessantes, porque nós aqui no Maringá temos um caso do que é mais do que tombamento, a distância máxima, um monumento. Algo ser declarado como um monumento, na concepção da legislação mundial, é o toque de linha. Eu sou um monumento nacional. Aqui não é nacional, mas a igreja, a nossa desculpa, ela é considerada um monumento. Tem uma lei específica declarando. Vale mais do que tombamento, ela não precisa nem ser tombada. Ela, por si só, ela tem um status acima de ser um bem tutelado, porque ela tem essa escala de monumento. Mas o monumento, o que seria um monumental? Seriam paisagens, né? Uma coisa muito atrelada. E aí a gente começa a entrar nos exemplos. Nós temos um exemplo que é muito, e é mais importante até pela história, que a gente vai chegar lá no território, né? Museu de território. A luta do tombamento da Serra do Mar surgiu pelo montanhismo, pelo montanhismo, pelo alpinismo, que tem sua história em Marumbi. O alpinismo brasileiro tem essa história em Marumbi. Então, foram aqueles movimentos, aquelas pessoas ali, que ajudaram a criar as condições para o tombamento da Serra do Mar. Então, é um tombamento que nasce a partir de uma pressão política de um grupo grande, muitos formadores de opinião, das estrelas do alpinismo brasileiro, né? Já que o alpinismo brasileiro nasce na Rio. E, então, a Serra do Mar, eu digo que assim, seria o que seria mais exemplo de um tombamento de um ambiente natural próximo a nós. E a outra são as contribuições ecológicas e culturais nas relações da construção de identidade. Daí eu vou dar um exemplo, uma unidade que também é preservada aqui, são os cataratas do Rio Grande do Sul. Então, assim, aquele parque é uma unidade ambiental, mas ele, ao mesmo tempo, ele é um bem cultural. Vamos seguir. Paisagem formadora de identidade. Então, paisagem formadora de identidade é quando você se apropria dela e você pode, inclusive, utilizá-la como um instrumento de educação patrimonial. E aí um desafio, como fazer isso? E aí a gente vai chegando perto de algo que acontece como um fenômeno. A nova museologia. Clarissa, por favor. A gente tem quantos minutos de palestra? Já foi uns 15. 15? Então tá. Ele já veio o debate. E aí entra a nova museologia. A nova museologia, ela tem aí, sei lá, pelo menos mais de 40 anos, 50 anos. Ela, na verdade, nasce conceitos da responsabilidade daquelas instituições museológicas. O museu é uma invenção do século XX, que nasce, muitas vezes, nas repúblicas europeias e herdam essas repúblicas aqueles patrimônios monárquicos, aquelas coleções, aquelas salas de gabinete que viraram coleções de casas, né, de realezas, e essas coleções foram tornadas públicas pelas repúblicas, né? E essas instituições não perderam, de certa maneira, porque foram inventadas, né? O museu como instituição é inventado para cuidar de uma coleção, para pesquisar essa coleção, para desdobrar isso em termos de formação, de conservação, mas houve um questionamento em 70 de como isso, de fato, era democratizado para a população. E que tipo de valor é esse que o curador seleciona no museu, que exclui tantas outras coisas de valor individual ou de valor coletivo, mas então, o Museu do Estado, mas o Museu Estadual não pode pegar todas as pequenas significâncias regionais e locais, porque ele não vai ter espaço para guardar tudo. Então, o processo curatorial acaba excluindo, de certa maneira, alguns recortes
de coisas que são relevantes a serem preservadas, mas que não estão dentro daquele plano, daquele projeto museológico. E isso acabou trazendo várias reflexões, e a museologia, a nova museologia, dentro dela, entre outros tantos conceitos, tem o conceito de museus de território e dos ecomuseus, onde uma diferença assim, muito básica, eles se diferenciam entre eles, mas você teria no território o que seria um museu. Então, você comparando os dois, um é o território e o outro é o prédio do museu. No território, o acervo, que no museu são os quadros, as esculturas, no território são as localidades, as vistas, são acontecimentos. Esse museu do território consegue absorver, inclusive, o patrimônio imaterial. E ele passa a ser um instrumento muito mais eficaz para trabalhar aquele patrimônio que a gente falava antes. Por exemplo, se a Serra do Mar fosse um museu de território, teria um administrador, teria educadores, você teria tudo que tem no museu para tratar do território. É mais fácil do que a gente esperar que aquele grupo que cuida do tombamento, que só fiscaliza, e não consegue ter uma ação propositiva de fazer tudo que o museu normalmente faz. Educação patrimonial, conserva, pesquisa, né? Então, os museus de território nasceram um pouco como uma solução. E outros conceitos derivados, o ecomuseu, por exemplo, são os ecomuseus de Itaipu. Ele nasce porque, além de tudo que o Museu do Território faz, ele ainda busca um equilíbrio, uma sustentabilidade e um desenvolvimento sustentável da população, das comunidades envolvidas. E integra as comunidades como parte. Então, você tem um museu que um olha para o acervo, o outro olha para os fenômenos, né, dos relacionamentos sociais com a sociedade e suas organizações do território. Então, é fascinante, porque mistura tudo, né? É uma instituição em que ela vai se adaptar de acordo com a atividade. Pode ser um museu do território com uma base de uma população indígena forte, onde você vai ter uma questão étnica e de preservação de cultura muito importante, ou pode ser outro território que só tem a beleza, não tem ninguém morando lá, mas tem uma beleza maravilhosa que precisa estar tombada, estar preservada, que você precisa chegar perto. Né? Os ecomuseus, o nosso maior ecomuseu mais bem sucedido é o Ecomuseu de Itaipu, administrado pela usina, que faz esse trabalho com todas as comunidades vizinhas ao lado. Né? Museu é muito interessante, quem não foi, recomendo, é uma experiência muito interessante, funciona dentro da registração. E, como conclusão, a paisagem e a preservação da identidade cultural. O Museu de Território, e talvez esse seja um pouco o tema, deveria ser revivido na sua leitura, na pesquisa, na academia, como uma solução para nós tratarmos digamos assim, grandes patrimônios naturais que demandam de uma atenção específica, que só o ato do tombamento não garante, ou ações políticas que não têm como centro o olhar sobre aquele território. E a gente vê isso acontecendo de várias formas. Nós temos aqueles sítios na Serra da Capivara, e o Museu do Homem Americano está lá cuidando justamente do território. Não se define como museu de território, mas está exercendo, digamos assim, o parque e o acervo e os sítios arqueológicos são acervos operacionais do seu projeto museológico. Mas ele está lá tratando aquele objeto, tratando aquilo. E aí eu observo, fazendo essa reflexão, que projetos de preservação, cidadania e valorização estão diretamente ligados à conscientização, engajamento e preservação do patrimônio cultural. Não tem como desassociar. E, como um formato possível, os museus de território e os ecomuseus seriam algo a ser buscado. Nós hoje temos o Museu de Território nascendo, o Museu de Território do Café, em Timangaguari, que está nascendo daqui a pouco, no próximo mês, talvez, e é um projeto encampado pela administração atual, que provavelmente, com a continuidade da gestão, vai implantar o projeto nos próximos 4 anos. E aí eu paro para perguntas, a gente debater.